Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que por mais uma vez, pela sua misericórdia, nos trouxe à sua casa. Eu pedi aos amados irmãos que abram a palavra de Deus em 2 Reis 6. 2 Reis 6. Uma palavra bastante conhecida que o Senhor colocou ao meu coração. 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 14. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Quem encontrou da glórias a Deus? Glória a Deus. Amém. Vamos ler. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eu quero dizer aos amados irmãos que o nosso Senhor, o reino de Deus, é um reino inabalável. Nós estamos perante um Deus cujo trono nunca foi tocado, nunca foi ferido, nunca perdeu. É um reino infinito e é inimaginável aos olhos humanos. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós nunca conseguiremos alcançar. Que reino é esse? Que Deus é esse tão poderoso e tão eterno? Mas, amados irmãos, muitas das vezes nós andamos cabisbaixos, irmã Cleane, sem nos esquecendo dessa grande glória que é servir ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E o Senhor, quando eu estava meditando sobre esta palavra, Ele falou comigo assim: como está sendo a postura do meu povo perante a luta e a dificuldade? Qual está sendo a sua postura quando o Senhor coloca diante de ti uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade? E é sobre isso que pela Espírita Misericórdia eu vou trazer um pouco, aleluia, sobre este homem de Deus, sobre Eliseu, que estamos aqui nesta noite falando sobre ele. Eliseu foi um homem que durante 60 anos ele estava ali perante o mistério. 60 anos. Eu poderia estar aqui falando de Geazi, o seu moço, que estava com os olhos fechados nesta circunstância que eu acabei de ler. Mas eu quero falar do homem de Deus, da postura deste homem quando ele estava ali perante, aleluia, o seu inimigo, e ele não titubeou, ele não duvidou. E qual foi a postura deste grande homem, profeta Eliseu, e a sua fé no reino inabalável do Deus Yahvé? Glória a Deus! A Bíblia, quando nós lemos aqui, não fala que ele já tinha visto o exército do Senhor, os carros ali, irmão Eduardo. A Bíblia não fala, mas nós podemos imaginar que ele creu. O exército inimigo vinha sobre ele, vinha ao encontro dele, estava tomado aquele lugar, mas ele falou no verso, aleluia, que nós acabamos de ler: maior é o que está conosco, maiores são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ele creu, irmãos, ele não duvidou.
E ele teve tanta intimidade com Deus, ele teve tanta fé no Deus que nós servimos, que ele falou: Senhor, abre os olhos do moço, ele está cego, seus olhos estão com escamas, abre os olhos para que ele veja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não temeu o inimigo. O inimigo estava ao redor dele, cercando a cidade. Mas se pensa que ele olhou para o inimigo, ele olhou para Deus, ele olhou para o reino de Deus, ele olhou para o Deus que nós servimos. Ele ouviu falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, viu milagres com Elias, quando estava com ele lado a lado. E ele falou: Senhor, abre os olhos. Ele não temeu o inimigo, não temeu o seu exército, e ele teve firmeza espiritual. Poderia estar duvidando, falar: Senhor, eu já vi o Senhor fazer muita coisa, até mesmo testemunhei, aleluia, como o meu mestre, que no meu caso é Elias, foi levado por carruagem de fogo. Mas será que agora o Senhor está comigo? Ele não duvidou, irmãos. Ele teve firmeza, ele não fraquejou, aleluia. Ele só pediu: Senhor, abre-me os olhos. E quando o Senhor abriu os olhos do moço, e o Senhor abriu os olhos do moço, no 17, e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Será, irmãos, que se Eliseu tivesse duvidado, será que se Eliseu tivesse fraquejado, o Senhor enviaria ali para aquele lugar um exército celestial para batalhar por ele? Para mim, eu pergunto para você, meu amado irmão. E o que é mais lindo, ele nem precisou lutar. Quando o exército começou a descer até ele, fala 18. E como desceram a ele, Eliseu, o que ele fez? Ele orou. Ele orou ao Senhor. Imagina o exército inimigo vindo ao encontro dele. Ele não pegou arma, ele não chamou o povo para lutar com ele. Ele simplesmente orou e falou: fere, peço-te esta gente com cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Deus ouviu imediatamente aquela oração. E nós, irmãos, como nós nos apresentamos perante o exército, perante o Deus que nós servimos, quando estamos na luta, na dificuldade, quando vem a doença, quando vem a falta de dinheiro, quando vem o desemprego, qual a nossa atitude perante o inimigo da nossa alma? Nós estamos orando, a gente corre, pera aí, vamos orar, família. A dificuldade chegou, vamos colocar o nosso joelho no chão. É uma atitude, irmãos, que parece uma atitude normal, mas nós vemos aqui esse grande homem de Deus dando-nos um exemplo nesta noite de como deve ser a nossa postura perante o reino inabalável de Deus. Em contraponto à fé de Eliseu, eu vou trazer aqui os questionamentos. O que é isso? A palavra está confrontando a mim e a você. Está perdendo, está vitorioso, está agindo como perdedor. Nós cremos que tem um exército celestial com cavalos e carros de fogo ao nosso redor. É Deus. Às vezes, muito simples, a gente vê a igreja vazia, nós não cremos que os bancos estão cheios, aleluia, de anjos do Senhor que vieram aqui, aleluia, colaborar com o nosso Deus. Aleluia, muitas vezes nós estamos louvando aqui e a sonoridade não é uma sonoridade da terra. Já ouvi isso, o pastor já declarou, eu também já senti. Não é uma sonoridade nossa, é uma sonoridade espiritual. Quando a igreja se une, você acha que é porque quem está aqui conosco? Será que nós cremos? Nós temos fé suficiente para derramar bênção sobre o nosso companheiro? Ele estava numa situação difícil ali, Eliseu, mas ele mesmo assim falou: não, abre os olhos, Senhor. Imagina, vamos correr. Talvez nós pensamos assim: o problema é muito grande, não dá tempo de eu cuidar de você. Depois eu te explico o que está acontecendo aqui, o que eu creio pela fé que está acontecendo. Nós temos o nosso inimigo e sua força. Às vezes estamos diante de uma grande luta, de uma grande dificuldade. E nossas
pernas até tremem, a nossa carne treme. Colocamos o nosso joelho no chão e oramos, ao invés de pedir ajuda. Vou ligar para fulano rapidinho. Aconteceu, mas peraí que eu vou avisar meu irmão, peraí que eu vou correr para pedir ajuda a fulano, Beltrano. Não, a sua ajuda não está no homem, a sua ajuda não está na terra, a sua ajuda está nesse reino cujo Deus e a velha, aleluia, está sentado no trono de glória. Ele quer que eu e você tenhamos uma postura diferente, porque o reino da palavra de Deus foi suficiente para Eliseu. Ele podia ter chamado, olha, vamos chamar lá o povo de Israel, porque precisamos de ajuda. Imagina, ele falou, tenho aqui anjos, carros de fogo ao meu lado. E sabe por que ele estava naquela dificuldade, irmãos? Porque ele se encontrava ali, lutando contra o rei da Síria, simplesmente por ele ser profeta de Deus. Simplesmente porque Deus precisou mostrar a ele os planos do rei da Síria. E ele falou, preciso saber quem de nós está falando lá, aleluia, para o povo de Israel os meus planos. Aí só que o escravo, ou a pessoa que estava ali ao lado do rei da Síria, falou, não, é o profeta que tem lá. O profeta, tudo que o Senhor fala na sua recâmara, o profeta revela lá. Ele foi perseguido por isso. Ele falou, não, eu tenho que acabar com ele. Só que temos aqui algo extraordinário. Deus confundiu esse rei. Ele pensou que, aleluia, Eliseu estava sozinho. Ele não sabia que junto a ele tinha um Deus grande, um Deus poderoso, que o reino é infalível. Aleluia. E aí Deus confundiu, né? Ele não entendeu o que havia acontecido. Certamente quando chegou a notícia, olha, o exército desceu contra o profeta e o seu moço, e o seu exército ficou cego. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Quando os soldados ficaram cegos, eles foram levados para Israel. Eliseu falou, vamos levá-los para o centro de Israel. Chegando lá, o rei falou, vamos matar a todos. Eliseu falou, não, vamos dar de comer a esse povo. Vamos dar de comer a esse povo. Confundiu mais ainda o rei da Síria. Falou, ficaram cegos, foram levados a Israel, foram alimentados. E aí eles voltaram. Foram devolvidos para mim. Ele falou, irmãos, nós temos que confundir o inimigo. Porque o Deus nos dá estratégias para confundir o inimigo da nossa alma. Quando ele pensa que você vai para um lado, você já está fazendo a bondade do outro. Você não precisa, aleluia, de armas terrenas para você ganhar a luta. Não precisa de armas terrenas. Não precisa do braço humano. Não precisa do homem. Você só precisa desse Deus. Aí a gente começa a ver quem era Eliseu. Poxa, que fé grande tinha Eliseu. Primeiro, que o significado do nome dele era Deus é salvação. Olha que coisa linda. E como eu falei, ele serviu a Deus por 60 anos. Quando ele foi chamado, ele deixou para trás a sua vida. Ele estava arando os galos. Ele foi lá logo, ofertou os galos para ele não ficar pegado. Não, vou ofertar o galo, fez uma festa, se despediu da família. Ou seja, ele abriu mão de tudo que ele tinha para seguir a Elias, para fazer a obra de Deus. Eu abro de tudo. Essa é a primeira característica. Ele serviu a Elias com devoção e amor. Ele foi seguindo a Elias onde Elias foi. Onde Elias ia, ele estava junto de Elias. Estava ali lado a lado. Quando Elias sabia que ele ia ser levado em carruagem de fogo, quando ele sabia que ele não ia viver muito mais, Elias falava, fica aqui que eu já estou indo. Ele, não, eu vou contigo. Onde tu fores, eu irei. Ele foi fiel àquele que estava ao lado dele. E quando Elias pediu, o que queres que eu te faça? Ele pediu, ele não pediu, ele podia pedir qualquer coisa. Ele estava perante um profeta de Deus. Grande profeta de Deus. Mas ele não teve, aleluia, nenhuma ganância. Ele
quero uma porção dobrada do Espírito que venha sobre mim. Ele quer ser reconhecido como filho de Elias. Eu quero dar continuidade a esse trabalho. É claro que Elias falou: você não sabe o que está pedindo, é difícil, é duro. Mas ele foi firme, ele falou: eu quero. Ele não foi ganancioso, ele só pediu: eu quero a porção dobrada, porque ele sabia que com o Espírito do Senhor ao lado dele, ele faria grandes coisas para a obra de Deus, assim como nós sabemos que grandes coisas Deus fez através da vida de Eliseu. E ele foi, irmãos, fiel ao seu companheiro Elias até o fim, ao seu mestre. Estarei contigo. Ele dedicou toda a sua vida ao reino de Deus. Ele durante 60 anos, irmãos, ele serviu a Deus. E às vezes nós estamos na igreja 10, 15, 20, já estamos cansados. Ele foi amigo, que a Bíblia nos relata, que ele foi amigo das pessoas comuns. Ele foi amigo, aleluia, dos estrangeiros, dos israelitas. Ele é um homem que ele penetrava em todos os lugares, tinha sua amiga. Nós temos tantas passagens que eu nem trouxe para enumerar, são muitas coisas que ele fez. Ele é um profeta humilde, irmãos. Então, quando nós vemos essa descrição aqui, isso que ele fez perante, aleluias, o rei, aleluias, perante o exército inimigo, é resultado de uma vida, irmãos, ilibada. É resultado de uma vida de intimidade com Deus. É resultado de buscar a Deus incessantemente e servir a Deus com humildade e lidando com todo tipo de pessoa. Ele não ficou no mundo ali só dos israelitas, não. Ele foi penetrando nos estrangeiros, aleluia, com todo tipo de gente. Sabe por quê, irmãos? Ele conhecia o Deus que nós servimos. E ele sabia que nosso Deus não é um Deus do óbvio, é do fável. Às vezes nós esperamos um Deus preto no branco, tudo direitinho. Mas o nosso Deus não é Deus do óbvio. Não espere de Deus aquilo que a tua mente já arquitetou, porque Ele vai fazer totalmente diferente. Ele vai falar: não é assim que eu quero, não é aqui que eu te quero, não é desta maneira, não é desta forma. E você fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para ver o seu sobrenatural. Porque, irmãos amados, aquele exército de anjos que estavam ali, os carros de fogo, eles nem precisaram guerrear, porque a oração que foi feita por Eliseu, veio uma ordem do céu e falou: atende. E eles ficaram todos cegos naquele momento. Eles não tiveram forças para guerrear. Eles não tiveram forças para lutar contra o homem de Deus. E nós, irmãos amados, podemos ver um exemplo de um grande profeta que serviu a Deus com interesse de coração, que deixou tudo para trás, a sua vida, a sua família, aleluia, para servir a Deus. E o Senhor, nesta noite, Ele está falando comigo e com você. Quer ter autoridade? Quer fazer além do que o humano faz? Quer ter uma oração que é rapidamente atendida quando o presbítero já pregou aqui? Linha direta com o trono. Tem uma vida santa. Tem uma vida de intimidade. Deixa tudo para trás para me servir. Abrace aquele que sofre. Abrace aquele que está lá fora. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Ele quer. E quando estiver na luta, mostra que você confia em mim. Não duvide do meu poder. É isso que o Senhor fala. Não duvide daquilo que eu posso fazer por você. Porque quando duvidas, aleluia, o Senhor fala dessa maneira. Quando duvidas, é porque tu não crê no tamanho da minha força, no tamanho do meu braço. Tu está me comparando ao braço humano, ao
espaço do homem, mas eu não sou o Deus do óbvio. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E se tu esperas o óbvio de mim, tu receberás o óbvio. Se tu esperas pouco de mim, tu receberás pouco. Porque eu não sou Deus de pouco, eu sou Deus de muito. Glória a Deus, glória a Deus. Temos que ousar, irmãos, ousar com a nossa fé. Temos ouvido palavras gloriosas, que nós saímos daqui, aleluia, falando da contabilidade espiritual, como está teu crédito no céu, como está teu saldo espiritual. Da outra quarta, saímos daqui no domingo lembrando do lava-pés de Jesus, do lavar o coração. E nesta noite, o desejo de Deus é que tu saias daqui, lembrando que tu serves a um reino inabalável, um reino que não falha, um reino que não se atrasa, um reino que não esquece os filhos. Esse é o nosso Deus. Ele estava ali com Eliseu. Ele quer que você não esqueça que o seu trono é inabalável, que o seu trono é indestrutível, que as suas obras são infinitas e que Ele não faz o que apraz ao teu coração no momento que tu queres, mas Ele fala: espera que eu vou fazer. Recordando aqui, amados irmãos, de algumas obras infinitas de Deus, obras que não foram, aleluias, feitas com os braços do homem, mas com o poder do Altíssimo. O homem poderia tentar, ele poderia ordenar ao homem: vai e faça, mas ele falou: não precisa lutar. Que foi, irmãos, o que nós conhecemos como a muralha de Jericó. Como ela foi destruída? Ela foi destruída com luta? Ela foi destruída com peleja? Ou ela foi destruída ao som da trombeta? Somente vai. 7 dias, vai rodeando. E o povo de Israel falava: que horas a gente vai pelejar? Vai rodeando, Josué, vai com o teu povo, vai com o povo. Agora toca a trombeta. Toca a trombeta. Esse é o Deus óbvio, esse é o Deus que faz certinho como a nossa mente humana tão pequena e limitada faz. Só para os irmãos terem uma ideia, a muralha de Jericó tinha 6 metros de largura. Quantos metros tem aqui no Osmar? 7,5. Tinha um pouquinho menos que isso, a largura. 9 metros de altura. Aleluia, e ela era considerada invencível. Mas o que é invencível para o reino de Deus? O que é invencível para o reino inabalável do Deus que nós servimos? Amados irmãos, quando nós olhamos para a história de Noé, Deus poderia ter feito o contrário. Noé comandando aqui, descendo os céus, uma arca, está pronta, todos os seres aí, um casal de animais, a sua família, e vai. Não. Pela infinita misericórdia, ele falou: Noé, você vai construir esta arca. 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. 140 metros de comprimento, 23 de largura, 7 vezes 3, 21, 3 vezes a largura, mais ou menos no tempo, e 14 de altura. É óbvio? É um Deus óbvio? Não é? Sendo quase um pouco mais de 100 anos, Noé passou construindo a arca, para que o povo ao redor se arrependesse. Era um lugar que nunca tinha chovido, irmãos. Tá louco, aqui no deserto você construiu uma arca. Tá louco, eu imagino que as pessoas passavam e falavam assim, mana. Mas só que o nosso Deus, que move montanhas, que é inabalável, ele falou: eu vou mandar chuva para destruir esse povo. E meus irmãos, quando nós estamos falando das coisas inimagináveis que Deus faz, que Deus fez e que Deus continua fazendo, porque a Bíblia continua sendo escrita, irmãos, não está escriturada, mas um dia ou outro chega um testemunho glorioso lá no
nosso grupo da igreja, que nós vemos que o nosso Deus ele ainda faz milagres. Lembro de uma irmã cujo esposo perseguia para ela vir na igreja, e aí no dia que ele chegou em casa e falou: vou botar fogo em você, ele jogou o álcool. Quando ele foi riscar o fósforo, a irmã viu um anjo entrando na sua casa. Aleluias, aleluias, aleluias. E partiu o coração daquele homem no meio. Ele foi fulminado na hora. E os médicos disseram: nunca vi tal coisa. Nunca vi uma pessoa chegar aqui no hospital com o coração partido ao meio. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu e você servimos, irmãos. Por isso nós temos que confiar. Temos que acreditar que Ele estava lá com Eliseu e com Geazi. Ele está aqui hoje. Olha a sua vida no altar e confiar nesse Deus. Por último, eu vou lembrá-los, porque os irmãos já conhecem, só para edificar a nossa fé. Em 2 Crônicas 20, fala de uma forma gloriosa como Judá, o povo de Judá e o rei Josafá venceram a guerra louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Tinha um exército. Vamos aqui falar mais ou menos como foi esse processo glorioso. Em 2 Crônicas 20, no verso 2, Josafá recebe a notícia de que uma grande multidão vinha contra eles, contra o povo de Judá. Imagina a ameaça. Imagina o rei recebendo esta notícia. E aí, amados irmãos, a guerra deles começou antes deles irem para o fronte. Antes deles irem ao encontro do exército inimigo, a guerra deles começou. Sabe como começou? Primeiro, o rei, a palavra de Deus diz no verso 4, que o rei temeu. Temer é natural. Nós somos humanos e tememos sim. Nós somos humanos e tem determinados momentos que a gente fala: não vou conseguir. Ele temeu. Mas só que logo em seguida, no mesmo verso, a palavra de Deus diz que ele buscou o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Eles fizeram o quê? Pediram socorro a Deus. Eles poderiam, amados irmãos, ter temido e continuado temendo, mas eles usaram uma arma que é infalível perante o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Deus de Jacó. Eles fizeram o quê? O que o rei fez? Todo mundo de jejum. Toda Judá, todo o povo de jejum. Aleluias. Vamos pedir socorro ao nosso Deus. É assim que o servo de Deus age. É assim que o servo de Deus, aleluias, ganha a luta. E eles tiveram confiança. No verso 6 diz assim, aleluia. E eles disseram: ah, Senhor, 2 Crônicas 26, mas eu já vou ler. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos, ao mistério das gentes, e não há mão, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eles estavam sendo afrontados, eles estavam sendo encostados na parede, mas eles declararam que o Deus que eles serviam era um Deus forte, que o Deus que eles serviam era um Deus poderoso. Eles tiveram confiança, irmãos, e não foi na sua luta, na minha luta, na luta que nós enfrentamos, não. É uma luta que veio um exército ao encontro deles. E Deus não poderia deixar essa atitude de fé, de confiança, de buscar sem resposta.
No verso 15, a palavra de Deus diz, aleluias. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que Ele falou, não temas, eu guerrearei por vocês. Aleluia. Veio o decreto de Deus sobre o povo. Tu confiaste em mim, tu jejuou, aleluia, tu pediu socorro, tu reconheceu, mesmo temendo, tu não duvidaste da minha glória. Glória a Deus. E eu digo para você, aleluias, não temas, porque eu estou neste negócio. Glória a Deus. Não precisas, aleluias, aleluias, não precisas duvidar, porque eu estou contigo. Amados irmãos, é um segredo que só o povo de Deus conhece. O mundo lá fora não conhece tal coisa. O mundo lá fora não conhece esses mistérios que nós conhecemos. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que ouve. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que responde. E diante dessa glória, o Senhor falou, descansa, Josafá. Descansa, Laura. Descansa, Douglas. Descansa, Osmar. Descansa, Leia. Descansa, Gilmar. Coloca-te na posição que eu quero. E não precisarás pelejar. E não precisarás da ajuda do homem. E não precisarás do braço humano. Porque eu sou o seu Deus e pelejarei por você. E aí, amados irmãos, a coisa mais linda aconteceu neste povo. Diante do exército de Judá foram os cantores. E eles foram dizendo e entoando hinos ao Senhor. E ali, amados irmãos, toda a majestade. Está assim o 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados iam os cantores, e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Eles foram, amados irmãos, aleluias. E ali no 22 diz, 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Irmãos, o Senhor não está te falando para pegar uma arma. O Senhor não falou aqui para Eliseu, pega a arma e vai. Ele só precisou de uma coisa, confiança no reino inabalável. Josafá só precisou de uma coisa, confiança no reino inabalável. E nós só precisamos de uma coisa, confiança no reino inabalável. Porque quando lutamos com as armas que nós vimos aqui, podemos temer, irmãos, podemos até estremecer, mas quando vamos lutar no jejum, na oração, no joelho no chão, colocando a família toda para lutar, como fez Josafá, toda Judá em jejum, vamos aqui pedir socorro ao único que pode nos socorrer. E nós, irmãos, temos que usar essas armas. A arma de que nós podemos confiar nesse Deus, como Eliseu, como Josafá, como Noé, que esperou mais de 100 anos. Senhor, essa chuva vem, estou aqui, pregando mais um, e prega aqui, prega ali, e tá, e o povo vendo, o povo rindo. Ele falou, eu vou confiar nesse Deus. Ele falou, ele vai cumprir. É isso que Deus quer de mim e de você. Confia, irmãos. Confia nesse Deus que ama a todos nós. Confia, coloca a tua vida no altar, em santidade, em adoração. Suporta, pode tremer, mas creia. Não, eu sirvo ao reino inabalável. O reino que nunca falhou. O reino que jamais te falhará. O reino que até
nele que eu vou continuar confiando até que o noivo venha me buscar para me levar para Sião Celestial. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade para ajudar você. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.